Bom dia, gente. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo a nossa live. A gente estava sem áudio, mas agora eu já tô de volta. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Agora sim, estamos de volta com a nossa live, gente. Que bênção. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito comum entre nós cristãs, algo que acontece com muita recorrência, que são aquelas perguntas difíceis. São aquelas perguntas que a gente faz e que a gente não assume que faz. São as perguntas que a gente pensa, a gente lembra, a gente se autoquestiona, mas nós não admitimos nem para Deus, nem para nós mesmas que essas perguntas, elas ficam rondando as nossas mentes. São aquelas perguntas difíceis que eu acredito que você, em algum momento da sua vida, já tenha feito. Então, antes da gente começar com essas perguntas e respondendo essas perguntas, eu gostaria que você enviasse essa live para suas amigas no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, para que outras mulheres sejam abençoadas com essa palavra de hoje, para que outras mulheres recebam respostas de Deus através daquilo que a gente vai falar hoje. Então, se você puder fazer isso, copie esse link, mande para suas amigas, depois volta aqui para a gente voltar a conversar. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do YouTube, porque toda terça, quarta e quinta nós estamos aqui juntas para falar sobre Jesus e para aumentar a nossa fé e para passar esse tempo juntas. Então vamos lá? Quais são essas perguntas difíceis que a gente se faz e que a gente não admite que faz? Será que Deus me ouve? Por que eu sinto Deus tão distante? Você já se perguntou isso? Por que parece que Deus está alheio, que Ele está avesso aos meus sentimentos? Por que parece que Deus não vê a minha dor, as minhas tragédias, os meus problemas? Por que eu oro e não sinto a presença de Deus? É como se existisse uma nuvem preta em cima de mim, uma parede, um telhado, e eu não consigo me conectar com Deus. Por que eu vejo todo mundo falando que sente a presença de Deus, mas comigo parece que as coisas não andam? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus é realmente esse pai que todo mundo fala que ele é? Por que para mim parece que as coisas são mais difíceis? Parece que Deus está tão longe. Você já se fez essas perguntas? Você já se questionou dessa forma? E talvez inconscientemente ou internamente você já tenha feito essas perguntas, mas nunca quis admitir elas, porque não quer pecar contra Deus, porque não quer parecer ingrata, porque não quer, porque tem medo de que se você pensar essas coisas, Deus pode te castigar, ou porque você não vai ser espiritual o suficiente se você fizer esse tipo de perguntas. Mas elas ficam ali rondando as nossas mentes. Isso não é de hoje, isso é muito comum. Essas perguntas difíceis, em algum momento da sua caminhada, em algum momento da sua fé, você vai acabar fazendo essas perguntas difíceis. E tá tudo bem. A Bíblia conta a história de vários homens e mulheres que fizeram esse tipo de pergunta para Deus. E Deus não os abandonou, Deus não os deixou. Deus continuou ali com eles, apesar dessas perguntas difíceis. Deus responde cada uma delas na sua palavra. E é por isso, gurias, é querendo responder junto com vocês essas perguntas difíceis que hoje eu quero caminhar com você, eu quero navegar com você no Salmo 23. O Salmo 23, ele responde a essas perguntas. Porque o Salmo 23 nos mostra que Deus está presente conosco durante toda a nossa trajetória. E talvez você esteja aí na sua vida dizendo: Mari, hoje eu preciso de um alívio financeiro de Deus. Ou você diga: Mari, meu casamento tá uma bagunça. Mari, eu sinto que a minha vida não tem propósito, eu tô caminhando, correndo atrás do vento.
Ou, mas eu tô cheia de medo, eu tenho tantos medos no meu coração. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Ou talvez você tenha pessoas que você ama, que estão longe de Deus e que você tudo que você quer é que essas pessoas estivessem com Deus junto com você. Quais são as necessidades que estão aí no coração de vocês e que você pensa assim: será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus está preocupado com as minhas necessidades hoje? Quais são elas? Escreva aqui no chat para mim. Quais são essas necessidades do seu coração? Talvez sejam emocionais ou uma cura física, eu não sei. Mas hoje a gente vai navegar pelo Salmo 23 para aprender, eu e você, que Deus está sempre presente. E que Deus não está distante. E que Deus não está avesso. Deus não está alheio àquilo que está no seu coração. Deus conhece, Deus sabe e Deus faz. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abrir ela comigo no Salmo 23. Se você está fazendo qualquer outra coisa nesse momento, dirigindo ou na academia, preparando o café da manhã, não tem problema, tá bom? Eu vou ler com você. O Salmo 23 é um dos salmos e talvez um dos versículos bíblicos, um capítulo mais famoso da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar no Salmo 23. Seja através de um cartaz, ou às vezes está pintado num pano de prato, ou na casa da avó tem aqueles pratos antigos que tem o Salmo 23, aqueles enfeites decorativos de casa. O fato é que todo mundo, cristão ou não, uma vez na vida, já leu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas vamos decorrer um pouco mais sobre esse versículo e entender o que Deus diz a nosso respeito quando nós lemos o Salmo 23. Vamos lá? No versículo 1 a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, ele não está dizendo que Deus foi o meu pastor ou que um dia ele será o meu pastor. Ainda que nós saibamos que Deus foi e há de vir, ele é o Senhor do tempo. Mas nesse momento aqui, no Salmo 23, a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele é o meu pastor. Ou seja, é no tempo presente, é nesse momento, é algo agora. Deus é o pastor que está agora. Ele não é o pastor que um dia será o nosso pastor. Ele é o nosso pastor agora. Então, lá, já no início do Salmo 23, nós entendemos que Deus é nesse momento. Ele está nesse momento. O verbo to be no inglês, né? O verbo ele serve para ser ou estar. Então Deus é e Deus está nesse momento, nosso pastor. Então essa é a primeira verdade que nós temos. Deus é agora, nisso que você precisa agora, no seu tempo presente agora, o que o seu coração, o que a sua vida precisa agora. Deus é nesse momento com você. Deus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E aí quando diz o meu pastor, o que significa ser pastor? A gente ouve muito que Deus é o meu pastor, a Bíblia diz que um bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Jesus é o bom pastor, ele deu a sua vida por nós. O que isso significa que Deus é o meu pastor? Existe essa metáfora, né? Ela tá falando de cuidado, ela tá falando de proteção. Antigamente existia muitos pastores, é por isso que a Bíblia faz essa analogia, para que as pessoas naquela época entendessem. Porque quem vivia naquela época entendia a importância do pastor para suas ovelhas. E talvez para nós, hoje, na nossa atualidade, fica um pouco difícil entender a profundidade de chamar Deus de nosso pastor. Mas isso é muito profundo, gurias. Quando nós falamos que Deus é um bom pastor, significa que ele está sempre com a sua ovelha. Sabe por que Deus se autodenomina pastor e fala que nós somos as suas ovelhas? Eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela é um animal cego. A ovelha quase não enxerga. A ovelha enxerga quase nada. A ovelha é praticamente cega. E por isso, ela se torna um ser indefeso. E por isso, ela se torna um ser que se perde facilmente.
Qualquer um ataca a ovelha, porque ela é quase cega. A ovelha, por muito pouco, ela já fica longe do pastor. Por muito pouco, essa ovelha já fica, sabe, à mercê de lobos. Por muito pouco, essa ovelha já está longe do seu rebanho. Porque a ovelha é um animal quase cego. É por isso que você pode chegar perto da ovelha que ela, né, ela não vê que você está ali. E o trabalho do pastor, ele é muito árduo, porque ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se Deus é o meu pastor, se nós somos a ovelha, é porque nós somos, eu e você, indefesas, frágeis, quase cegas. E rapidamente e facilmente nós nos perdemos. Não é assim comigo, com você? Hoje você está confiante, amanhã você tem medo. Hoje você sente a presença de Deus, amanhã você já não sente mais. Hoje você tem certeza do que você quer fazer na sua vida, amanhã você já está lá cheia de dúvidas. Será que é isso que eu tenho que fazer? Nós somos cegas, gente. Hoje nós estamos vivendo uma vida santa, amanhã nós já estamos cometendo os mesmos pecados. Hoje nós estamos confiantes de que o casamento vai dar certo, amanhã nós estamos chorando porque está tudo ruim de novo. Hoje nós estamos prosperando, amanhã já tem falta. Nós somos cegas, nós somos indefesas, nós somos frágeis. Qualquer um nos engana. É assim que a Bíblia nos vê. Mas a Bíblia diz que o Senhor é, nesse tempo presente, o nosso pastor. O pastor é aquele que arduamente trabalha pelas suas ovelhas. O pastor é aquele que enxerga tudo. O pastor é aquele forte que protege a ovelha dos lobos. O pastor é aquele que a Bíblia de Jesus disse que se eu tiver 100 ovelhas e uma se perder, o pastor é aquele que vai ao encontro dela. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. Nós somos ovelhas indefesas de um pastor forte. E aí a Bíblia continua: de nada terei falta. O que falta para você? Tô falando de falta material, física mesmo. O que falta para você? Talvez uma vida endividada. Você não sabe como que você vai pagar a próxima conta. Talvez você não sabe como que você vai fazer no próximo mês. Ufa, esse mês passou, como que eu vou fazer no próximo? A Bíblia diz que se o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Porque o pastor, ele alimenta as suas ovelhas. O pastor não deixa com que as suas ovelhas passem fome, pelo contrário. A ovelha é cega, a ovelha é indefesa, ela não consegue ir atrás de comida, mas o pastor é aquele que traz comida às suas ovelhas. Então a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Lá em Filipenses 4,19, a Bíblia diz assim: o meu Deus, preste atenção nesse versículo, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Não são algumas, não é de vez em quando, é todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Pode parecer que vai faltar, mas o seu pastor, ele vai cuidar de você. Amém? E aí nós seguimos. E a Bíblia diz assim, no versículo 2: em verdes pastos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Veja bem, a Bíblia não diz em verdes pastos eu repouso. A Bíblia diz em verdes pastos me faz repousar. O pastor é aquele que obriga a ovelha, ela é tão cega, gente. Ela é tão indefesa, ela é tão frágil, que até para descansar ela precisa do pastor. Você sabia disso? O pastor, ele é aquele que obriga a ovelha a descansar. O pastor é aquele que empurra a ovelha com força para que ela caia e ela descanse e ela se deite. O pastor faz isso pelas suas ovelhas. Em quantas vezes Deus ele precisa fazer a gente parar para descansar?
Se o descanso fosse algo tão fácil de fazer, ele não seria um mandamento bíblico. A Bíblia diz que nós temos que descansar, porque o descanso, ele é um mandamento bíblico. E o pastor, ele faz isso com a sua ovelha. Ele faz ela repousar. Ele faz ela descansar. Deus tem cuidado de nós. E eu sei que às vezes parece que, sabe, Deus, por que tu tá permitindo que isso aconteça comigo? Na verdade, Deus tá fazendo você descansar. Você parar. A vida precisa de pausas. Porque se você não faz pausas, se o pastor não faz arduamente a sua ovelha repousar, lá na frente ela vai morrer. Ela não vai ter força. Ela não vai ter energia. O repouso de Deus, o descanso forçado do pastor à ovelha, de Deus a nós, ele é como uma forma de cuidado de Deus. Para que lá na frente a gente não morra, para que lá na frente a gente não desista. Sabe aquelas pausas que você diz assim, Deus, eu não tenho mais força para fazer nada, eu paro. Às vezes é o próprio Deus fazendo você parar. E nessas pausas, Deus te dá renovo, você descansa, Deus fala com você. Nessas pausas da vida maluca, sabe? Você vai para o seu quarto, você tira tempo com Deus, você lê a sua Bíblia, você busca a Deus. Você não estava fazendo isso. Você estava vivendo freneticamente no flow da vida, na sua rotina, que você acorda da hora que você abre o seu olho, até a hora que você fecha o seu olho na hora de dormir. Você não para. Você faz muito. E ao muito fazer, você acha que você está sendo produtiva, você acha que você está sendo, sabe, uma mulher que produz. Não, você está cansada. Você está cansada. E aí Deus, o bom pastor, ele às vezes te obriga a fazer pausas. Ele empurra você. Ele me faz repousar. Para que nesse empurrão de Deus, como se ele empurrasse a ovelha e dissesse, agora senta aqui, você é cega. Você não consegue ver. Você é frágil. E lá na frente você vai desistir. Lá na frente você vai morrer. Se você não descansar. Então para. O pastor, ele força a sua ovelha a parar. E quando a ovelha para, ela se dá conta de quanto ela precisava daquele descanso. Sabe, gurias, às vezes esses pousos forçados são uma proteção de Deus para que a gente consiga caminhar longas jornadas. A vida com Deus não é uma corrida curta, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente precisa fazer pausas. E o bom pastor, ele sabe disso. E ele faz com que nós, as ovelhas perdidas, façamos pausas necessárias para que a gente consiga continuar a caminhar. Então, se você está nesse momento da sua vida de uma pausa, onde você diz, Deus, eu não sei nem para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei para que caminho seguir, deixa eu te falar, simplesmente descanse em Deus. Descanse no pastor, que é o seu pastor. Amém? E aí vamos continuar o que a Bíblia diz? E me conduz em águas tranquilas. A Bíblia diz que o Senhor nos conduz. Veja bem, depois que Ele nos faz repousar, olha que palavra maravilhosa. Depois que o pastor nos faz repousar, ainda que a gente não queira parar, Deus nos faz repousar. Depois disso, Ele nos conduz. Em algumas traduções diz, Ele nos guia. Ou seja, Ele nos leva a águas tranquilas, a descanso, a segurança, onde você consegue beber a sua água e saciar a sua sede. Imagina a ovelha caminhando sem parar, com sede, cansada, estressada, cega. E aí o pastor diz, vem cá, eu faço você parar
Eu obrigo você a parar, para que você descanse e depois eu te conduzo a o quê? Águas tranquilas. Eu sacio a sua sede. Sabe, gurias, às vezes os pousos forçados de Deus é porque no fundo Ele quer saciar a nossa sede, fazer com que a vida faça sentido, com que a gente beba dessa água que a gente nunca mais vai ter sede, como Ele fez com a mulher samaritana no poço. Vem cá, a mulher samaritana estava lá pegando água e estava lá naquela loucura daquela vida vazia, daquela vida sem sentido, sem parar nenhum momento. E aí Deus vai lá e faz ela parar. Para, mulher samaritana, o que tu tá fazendo? Presta atenção aqui em mim. Presta atenção no que eu tô te falando. Agora eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. É isso que o pastor faz com as suas ovelhas. É isso que o pastor faz com as suas ovelhas. Ele faz a gente parar, descansar e depois ele nos dá águas que nós nunca mais vamos ter sede. E aí a Bíblia continua. No versículo 3 diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Você sabe o que significa a palavra restaurar? Você sabe o que significa a palavra restaurar? Vou ler para você aqui. O que significa a palavra restaurar? Significa trazer de volta à existência ou ao uso original. Trazer de volta ao estado ou à condição original. Quando Deus nos restaura, quando Deus está dizendo assim, restaura-me o vigor, é porque Deus está trazendo de volta ao estado original o vigor que nós precisamos. Veja bem, Deus faz a gente ter pausas forçadas, depois Ele nos dá água e com isso Ele restaura o nosso vigor. Que coisa linda, se a gente for surfar por essa palavra bíblica do Salmo 23, há tanto que o Senhor quer nos ensinar. E aí, de novo, no versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei o perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando a Bíblia diz que tu estás comigo, é porque existe uma presença constante do pastor. Às vezes a ovelha não vê porque ela é cega, às vezes a ovelha não consegue sentir porque ela é cega, mas existe uma certeza dessa presença constante de Deus. E aí, olha que interessante o que a Bíblia está falando aqui, quando ela diz assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que significa isso? O pastor, ele sempre caminha com a vara e com o cajado. A vara significa proteção. A vara é aquilo que Deus protege a ovelha. Sabe, quando vem lobos, quando vem perigos, quando vem perigos ao longo da estrada, a Bíblia diz que Deus tem uma vara que nos protege. Agora, olha que interessante, o cajado ele é diferente. O cajado, sabe, o cajado é aquele pau que tem que é torto assim na ponta, você já viu? Sabe para que serve aquele tortinho do cajado? Aquilo serve pro pastor puxar a ovelha pelo pescoço. Você sabia disso? Aquele cajado que ele é assim, ó, ele serve para a ovelha ser puxada pelo pescoço, porque a ovelha é cega e rapidamente ela foge. Então, o pastor precisa estar sempre com o seu cajado, trazendo a ovelha de volta. Então, quando a Bíblia diz que mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Mesmo que você ande por momentos muito duros da sua vida, você não precisa temer, porque o pastor está lá. De um lado, ele protege você dos perigos com a sua vara, e de outro lado, ele sempre te traz de volta com o seu cajado. Mesmo quando tudo estiver escuro, mesmo quando tudo estiver preto, mesmo nas trevas,
O Senhor, ele vai te proteger com a sua vara e vai te trazer de volta com o seu cajado. Amém? E aí no versículo 5, a Bíblia diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja bem, nesse versículo aqui, na minha versão, tá falando assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. À vista dos meus inimigos. O que é isso? Deus não vai fazer você sentar na mesa com os seus inimigos. É à vista dos seus inimigos, ou seja, os seus inimigos, eles verão você sentado à mesa, desfrutando do banquete de Deus. Mas eles não vão comer na sua mesa. Eles vão assistir você. Eles vão ver você. Eles vão presenciar a ovelha sendo alimentada pelo pastor num banquete. Eles não terão acesso a essa celebração. Eles não terão acesso a esse banquete. Eles apenas verão. Ou seja, o mundo vai testificar aquilo que Deus vai prover na sua vida. O mundo vai testificar do banquete de Deus na sua vida. O mundo vai testificar, os seus inimigos verão aquilo que Deus fará na sua vida. Preparas uma mesa à vista dos meus inimigos. Os seus inimigos verão. E aí nós seguimos no versículo 6 para a gente encerrar isso. Diz assim: eu sei, ou seja, eu tenho certeza, eu tenho convicção que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Gente, a bondade e a fidelidade de Deus não é algo que você precisa correr atrás. Para que Deus seja bom contigo, para que Deus seja fiel contigo, não é algo que você precisa correr atrás. Pelo contrário, a bondade e a fidelidade de Deus, a Bíblia diz que ela vai te perseguir. É ela que vai correr atrás de você. É a bondade e a fidelidade que virão ao seu encontro. Não existe preocupação para ter essas coisas. Elas naturalmente vão acontecer. Não precisa você correr atrás da bondade de Deus. A bondade de Deus aí, a Bíblia diz que ela te acompanha. Hoje, não apenas hoje. A Bíblia diz: todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando a gente diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor, é porque Ele é aquele que vai cuidar de nós, do início ao fim. E olha que trajetória linda a gente vê no Salmo 23. Primeiro a gente entende que Deus é o nosso provedor, o Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão, de nada terei falta. Vamos voltar um pouquinho. Quando a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor, nós estamos falando do Emanuel, o Deus conosco. Depois nós entendemos que Ele é o nosso Jeová Jiré, o Deus da minha provisão. De nada terei falta. Depois, lá no versículo 23, quando a Bíblia diz que Ele faz eu repousar em águas tranquilas, ou seja, Ele me dá paz, Ele é o Jeová Shalom, o Deus da minha paz, o Deus que me dá paz, né? E Deus, Ele vai indo e descrevendo no Salmo 23 o caráter desse Deus, desse pastor que nunca nos abandona. O Salmo 23, ele fala muito sobre o caráter de Deus em relação a nós. Tem uma coisa que nunca muda, que é o caráter de Deus. O caráter de Deus nunca muda. Nós mudamos, nosso caráter muda. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar quem Ele é. O Salmo 23, ele é o salmo que fala sobre quem Deus é em relação a nós. Ele é o bom pastor que nos guarda, que nos cuida o tempo todo. Então eu quero orar com você. Eu quero que você pense aí,
Qual que é a sua necessidade hoje? Talvez você precise de descanso, talvez você precise de provisão, talvez você precise... você se sente que Deus não está longe, você precisa da certeza da presença de Deus. Talvez você precise que Deus te honre na presença dos seus inimigos. Talvez o que você precisa de Deus hoje é a certeza de que você está num vale escuro, mas que o Senhor está ali te protegendo. Talvez você esteja se afastando de Deus, o que você precisa é que o cajado te traga de volta. Ou talvez o que você precisa hoje é que tem muitos lobos, tem muitos perigos, e você precisa que a vara de Deus te proteja de todos esses perigos. Eu não sei qual que é aquilo que o seu coração precisa hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, eu oro por cada uma dessas mulheres que estão ouvindo esse devocional, seja de forma ao vivo, através do YouTube, ou de forma gravada, ou no Spotify. Deus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ministre aos seus corações. Traga entendimento, Pai. Abra sua mente para que essa palavra chegue no profundo dos corações e a gente possa entender do teu caráter, de quem tu é e de quem nós somos, Pai. Nós somos tão indefesas, nós precisamos de ti, Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? A tua palavra diz: para onde irei se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Que nessa manhã de terça-feira nós possamos de fato e de verdade entender quem o Senhor é e viver na paz e na certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, 7 horas dos Estados Unidos, 8 horas da manhã do Brasil, ao vivo aqui no YouTube. Você sempre vai encontrar os links lá no meu canal do Instagram, @maricime, lá todos os dias na lista de transmissão, na minha bio. Eu mando o link para você não esquecer, para você sempre lembrar. Eu espero vocês amanhã, em nome de Jesus. Um beijo.